estar de volta, né, para nós termos mais este bate-papo à luz do Espiritismo, sobre um tema que, de fato, é muito importante. E lembrando que vamos fazer uma abordagem, mas vamos reservar o tempo final para que haja uma participação direta, para que vocês possam também fazer perguntas, que sempre são muito importantes e que auxiliam para que nós possamos aprofundar o tema. É um tema da nossa atualidade, aliás, é um tema de sempre, porque nós precisamos trabalhar muito essa questão da compreensão e do perdão. E vou me basear no nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel, porque ele tem uma mensagem sobre esse tema que está publicada no livro Rumo Certo, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. É a mensagem de número 56 dessa obra, Rumo Certo. E tem por título Perdoar e Compreender. E eu, quando li a mensagem, recordando, porque de vez em quando nós precisamos pegar novamente os livros, né, precisamos voltar a essas leituras, que eu relembro quando iniciei no movimento espírita, lá com meus 16, 17 anos, eu já estava engajado no espiritismo, por causa dos meus pais, já desde adolescente, mas foi lá na juventude que realmente eu mergulhei mais ainda nas leituras. E eu lembro, isso ali pelo início da década de 1970, eu lembro quando acompanhava as palestras espíritas da Semana Espírita, que era realizada em São Paulo, porque eu sou de São Paulo, capital, embora radicado no Rio de Janeiro, e eu adorava ficar junto com a banca do livro, porque eu adorava livro, como sempre, né? Como sempre adorei, e mergulhava fundo na leitura das obras, e Chico Xavier, né, as suas obras mediúnicas, para mim, foi uma grande escola. Então, claro que eu não li todas as obras psicografadas pelo Chico, eu acho que eu vou precisar de mais umas 10 encarnações para isso, mas elas sempre me chamaram a atenção, então, de vez em quando, nós precisamos voltar a esse conteúdo. Porque nós vamos trabalhando, nós vamos aprendendo, nós vamos lendo, e é claro que você não consegue reter tudo na sua memória. E relendo, então, algumas obras do Chico Xavier, eu estava relendo O Rumo Certo, e me deparei, então, com esse texto brilhante do Emmanuel. Isso daqui precisa ser trabalhado, isso aqui é tema, não apenas para um artigo, mas é tema realmente até para uma palestra, e surgiu, então, este ensejo de poder abordar o tema aqui. Vamos, então, acompanhar o pensamento de Emmanuel e vamos fazer, então, os nossos comentários. Ele começa dizendo o seguinte: muita gente perdoa, no entanto, não compreende. E muita gente compreende, todavia, não perdoa. Muitos companheiros se alheiam às ofensas recebidas, procurando esquecê-las, mas querem distância daqueles que as formulam, sem lhes entender as dificuldades. E outros muitos compreendem aqueles que os molestam. Entretanto, não lhes desculpam os gestos menos felizes. Vamos, então, comentar este trecho aqui do Emmanuel, porque ele tem razão. Perdoar, muitos de nós perdoamos. Mas o fato de perdoarmos não quer dizer que compreendemos o que o outro fez e por que fez o que nós acabamos de perdoar. E outras vezes, nós compreendemos por que a pessoa teve aquela atitude, mas apesar de termos a compreensão, não perdoamos. Isso é um fato, realmente, na nossa existência, e que decorre por causa da nossa imperfeição moral. Nem tudo nós conseguimos compreender, como nem tudo nós conseguimos perdoar. E nós precisamos estar conscientes disso para podermos melhorar. Ele, então, na sequência, nos diz que muitos tentam ficar alheios às ofensas recebidas, procurando esquecê-las. Ou seja, eu sou ofendido, mas procuro não me sentir ofendido, continuar a minha vida,
e não me deixar afetar por aquela ofensa, seja ela qual for. Mas, apesar disso, queremos distância da pessoa que nos ofendeu. Então, nesse caso, você tem aqui um perdão que não é exatamente um perdão, porque você não pode dizer assim, olha, eu perdoo, mas não quero mais ver na minha frente. Eu perdoo, olha, perdoado já está, mas se ele vai comparecer na festa, eu não vou. Então, na verdade, você não perdoou. E aquela ofensa que você diz que não lhe incomoda mais, muito pelo contrário, ainda está com uma agulha dentro de você, lhe cutucando, tanto que você não pode ver a pessoa, e muitos não podem nem ouvir falar. Aí alguém chega para nós e diz assim, puxa, que bom, né, que você conseguiu perdoar a fulana. Perdoar eu perdoei, mas não quero ouvir o nome dela aqui em casa. Ora, claro que não houve um perdão, porque aquele que perdoa, ele também vai compreender e ele não terá problemas, nem com a pessoa e nem com o fato. Agora, o esquecer a ofensa não quer dizer, e isso é, às vezes, um equívoco que nós cometemos, não quer dizer que vamos passar uma borracha e apagar da nossa memória. Não é isso. O perdão das ofensas, o esquecimento das ofensas, não quer dizer isso, mas quer dizer que você tirou daquela circunstância, daquele fato, as valiosas lições que precisava, exerce o perdão e não fica mais incomodado quando o assunto vem à tona, ou quando a recordação vem. Aquilo não lhe incomoda, está tudo muito bem, você mantém seu equilíbrio emocional, segue em frente, não se incomoda com o nome da pessoa, com a presença da pessoa, porque de fato você perdoou, de fato você superou. É isso que significa o esquecimento da ofensa. E Emmanuel diz aqui que muitos compreendem aqueles que os molestam. Entretanto, não lhes desculpam os gestos menos felizes. É como, por exemplo, você se sentiu ofendido por determinada questão e alguém chega para você e diz assim, mas você precisa compreender, você sabe como fulano é, né? Você já sabe, né? E ele, pelo visto, nesta encarnação não tem jeito. E aí você fala assim, não, compreender eu compreendo, eu sei muito bem como ele é, tá? Mas não posso perdoar. Não posso perdoar, porque já estava mais do que na hora dele ter aprendido, dele ter se modificado. Então você diz que compreende, mas não perdoa. Acontece que compreensão e perdão precisam andar de mãos juntas. Como você pode compreender o outro, a motivação do outro, a atitude do outro, e não perdoar? Então, é preciso também exercer o perdão. Então, compreensão com perdão. O perdão com a compreensão. Só assim nós teremos paz de espírito, só assim nós teremos equilíbrio e melhores relacionamentos aqui na existência humana. Mas Emmanuel continua e faz agora o seguinte comentário: perdoar e compreender. Porém, são complementos do amor e impositivos de aceitar os nossos companheiros da humanidade, tais quais são. Eis aqui um outro problema que nós temos enfrentado: aceitar o outro como ele é. Se nós nos olharmos de uma forma geral os seres humanos, nós vamos ver que estamos sempre julgando, sempre criticando, sempre exigindo que o outro seja isso, seja aquilo, se modifique nisso, aceite aquilo outro. Já repararam como nós fazemos muito isso? Mas acontece, como lembra aqui o nosso Emmanuel, que perdão e compreensão complementam o amor. E Jesus foi muito claro quando ele nos disse que precisamos nos amar uns aos outros e que os seus discípulos serão conhecidos por muito se amarem.
mas eu acho que nós estamos com algum problema de comunicação, e muitas pessoas acham que Jesus disse que os discípulos dele serão muito conhecidos por se odiarem. Mas não é isso. É amor, é por nos amarmos. Afinal, os cristãos, por serem justamente seguidores de Jesus, não podem se odiar, não podem se guerrear, nem se desejarem o mal. É uma grande incoerência com a doutrina que dizem seguir. E isso, claro, que serve para nós espíritas, porque nós somos cristãos. E para nós cabe uma responsabilidade maior, porque nós sabemos da realidade da vida espiritual depois da morte. Nós sabemos que responderemos perante Deus por aquilo que fizemos nesta existência. Então, nós temos uma responsabilidade maior em colocarmos em prática os ensinos morais de Jesus. Então, lembrando que a base é o amor. E o amor exige a compreensão e o perdão. Mesmo que você, num primeiro momento, se sinta atingido, mesmo que num primeiro momento você até estremeça, que às vezes nós levamos um certo tempo até acomodarmos a situação, mas na sequência é necessário, sim, perdoar, é necessário compreender. Vamos lembrar aqui, por exemplo, um fato acontecido nos primeiros tempos do cristianismo, entre dois apóstolos de Jesus, que foram Paulo e Barnabé, que se tornaram grandes amigos. Só que, na primeira viagem que eles fizeram para divulgar o evangelho fora da Palestina, eles levaram João Marcos. E João Marcos era um sobrinho de Barnabé, e ainda era um jovem adolescente. E João Marcos não aguentou o ritmo da viagem, né, as colocações de Paulo, e lá no meio da viagem ele pediu para retornar para sua casa. Paulo ficou desgostoso, né, mas acabou acatando as argumentações feitas por Barnabé, e lá foram, e o João Marcos foi embora. Muito bem, eles fizeram toda a viagem, retornaram, aquela coisa toda, até que veio o planejamento para a segunda viagem. E nesse planejamento para a segunda viagem, Barnabé recebeu, então, a solicitação familiar de que João Marcos, que já estava com um pouco mais de idade, fizesse novamente parte do grupo. E ele foi comunicar isso a Paulo, eles novamente levarem João Marcos. E aí Paulo se irritou. Paulo não quis aceitar de jeito nenhum, porque, afinal de contas, o rapaz, na primeira viagem, já tinha largado tudo pela metade, e Paulo argumentou que o rapaz não estava pronto, que não seria possível. E aí houve realmente um rompimento, um estremecimento daquela amizade entre Paulo e Barnabé. Tanto que nunca mais eles viajaram juntos. Mas Paulo, depois, mantendo a amizade, pediu desculpas a Barnabé e apadrinhou João Marcos. Vai levar João Marcos, e esse João Marcos, nada mais, nada menos, é o evangelista Marcos. Esse mesmo que escreveu o Evangelho, a partir, então, de tudo que ele aprendeu com Paulo de Tarso. Então, nós temos aí em Paulo um grande exemplo, né? O exemplo daquele que, num primeiro momento, estremeceu, num primeiro momento, ele não quis compreender Barnabé, mas que, na sequência, à luz do Evangelho, ele pensou, não, eu tenho que entender, preciso compreender. Afinal de contas, João Marcos é sobrinho dele, é natural que ele queira, né, levar o sobrinho, queira preparar o sobrinho. Eu não posso ser intransigente. Eu preciso de Barnabé. Tá? Então, Paulo volta atrás, pede desculpas, e ele mesmo, então, vai levar João Marcos. E vai virar o seu aprendiz, um braço direito, junto com Timóteo, com Lucas, com Silas, que são esses outros personagens que vão aparecendo, então, nessa história do cristianismo primitivo. Então, é natural
que num primeiro momento nós tenhamos algum problema para compreender e para perdoar. Mas não podemos manter essa incompreensão e essa falta do perdoar. Nós temos que dar esse passo. E aí Emmanuel nos diz aqui, reflitamos nisso, reconhecendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento de que nós todos necessitamos deles. Como Emmanuel tem razão, nós não podemos exigir que o outro pense como nós pensamos. Não podemos exigir que o outro faça como nós fazemos ou como nós faríamos. Não podemos exigir que ele tenha o mesmo entendimento que nós temos. Ele é uma individualidade com o seu histórico evolutivo, com a sua caminhada enquanto individualidade. E eu tenho a minha história, eu tenho a minha caminhada, eu tenho o meu grau evolutivo, enquanto ele tem o grau evolutivo dele. Então, Emmanuel nos coloca aqui mais um elemento que se chama tolerância. Aprender a tolerar o outro como ele é, sem exigir que ele tenha que se transformar a ferro e fogo só porque nós queremos. Aliás, se tivermos tolerância, nós vamos minimizar bastante a questão das desuniões, dos divórcios, as separações, porque muitas vezes só falta isso, saber tolerar o outro. Aliás, há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, em que nos é dito que saber aguentar o outro é um grande mérito perante a lei divina. Mas temos que saber aguentar ou tolerar de coração. Senão, nós vamos cair naquele conto de Humberto de Campos, através do Chico Xavier, daquele casal, que eles viveram juntos durante 50 anos aqui na Terra. Ele é o primeiro a desencarnar, ela vai em seguida. Ela é recebida com festa do mundo espiritual, porque realmente ela conseguiu fazer coisas muito boas aqui na Terra. Então, seu instrutor espiritual disseram, olha, nós vamos precisar que você reencarne, mas para cumprir uma missão, né, de amparar crianças, uma série de coisas. Tá? E ela ficou exultante, claro, de felicidade. E ele disse para ela assim, bem, mas para que você não fique sozinha, você vai ter um auxiliar direto, que será o seu companheiro. Vai reencarnar também com você. Então ela regalou os olhos, olhou para o instrutor espiritual e fez a seguinte exclamação: o quê? Já não bastou eu aguentar por 50 anos aquele traste? E eu vou ter que voltar com ele de novo? E aí, então, quando ela fez essa exclamação, o instrutor olhou para ela, agora mais do que nunca, e mais algemados do que nunca, porque a minha irmã não aprendeu a lição. Tolerar, aguentar, mas é com amor, de todo o coração, renunciando, auxiliando o outro. Você não soube fazer isso. Você vai cuidar das crianças, tá? Mas vai precisar agora realmente cuidar dele e amá-lo. É isso que você vai ter que fazer. E é claro que nós não queremos correr esse risco, né, de voltarmos ao mundo espiritual, porque a lei divina é essa. Aquilo que você não supera aqui e agora, mais tarde você vai ter que enfrentar, não tem jeito. Aliás, recomendo aqui a leitura do livro Ação e Reação, do André Luiz, através do Chico Xavier. Lá no final do livro, penúltimo capítulo, quando, para surpresa do André Luiz, o Druso, que é o instrutor espiritual, que, aliás, é o coordenador da Mansão Paz, que é uma colônia espiritual de amparo às regiões umbralinas do mundo espiritual, quando há o comunicado que o Druso vai reencarnar. E junto com ele o Silas, que é o seu braço direito. E aí vem a história. Acontece que os dois tinham sido pai e filho em encarnação passada e tinham se envolvido numa trama que não estava resolvida. E o outro personagem da trama estava numa condição espiritual tão ruim, mas tão ruim,
que eles não podiam reencarnar para reparar, a não ser que esse outro personagem conseguisse ser resgatado e conseguisse ser levado à reencarnação. E isso acontece numa cena assim, que foi até dolorosa, foi um verdadeiro choque. Eu não vou dar spoiler aqui, porque eu não vou contar o que aconteceu, tá? Porque vocês têm que ler lá, ação e reação. Tá? E aí sim, o terceiro personagem surge, e quando surge, já vem a ordem para iniciar o processo reencarnatório. E o André Luiz fica espantado, porque ele via no Druso um orientador espiritual, né, elevado. E aí ele, não, mas o passado está lá, olha. Aquela mancha, ela está em aberto ainda. E nós precisamos repará-la. E só podemos repará-la através da reencarnação. Então, vamos fazer aqui e agora, para que não tenhamos esse problema no depois. Continua Emmanuel. É possível que nos haja ferido, e igualmente provável, tenhamos ferido a outrem. Alguém terá errado contra nós, e teremos, de certo, errado contra alguém. Pondera isso e compadece-te de todos os ofensores. Emmanuel está aqui nos colocando naquela posição solicitada por Jesus, na regra de ouro da educação. Fazer ao outro somente aquilo que gostaria que o outro me fizesse. Só que, para isso, eu preciso entrar numa outra regra, que é saber me colocar no lugar do outro. Porque eu não posso aqui dizer, eu não posso afirmar, diante da minha condição de espírito imperfeito, que eu nunca prejudiquei alguém, que eu nunca ofendi alguém, que eu nunca fiz um mal a alguém, ou que alguém acabou se sentindo ofendido por alguma palavra minha, por alguma ação, por algum gesto meu. Muito provavelmente, isso aconteceu, e mais uma vez, seja no ambiente familiar, profissional, de vizinhança, do centro espírita, enfim. Então, tendo essa consciência que eu mesmo posso ter ofendido a alguém, é claro, então, que eu preciso perdoar aquele que tenha me ofendido, ou que eu tenha considerado que tenha sido uma ofensa, porque a outra pessoa pode, na verdade, não ter tido a mínima intenção de me ofender, de me prejudicar, de me caluniar, nada disso. Eu é que levei a palavra dela, o gesto dela para esse campo da ofensa. E isso acontece. Então, precisamos ter cuidado com isso, porque nós vamos provocar desequilíbrio emocional para nós mesmos. E quando provocamos desequilíbrio emocional, nos desequilibramos espiritualmente e abrimos as portas para o assédio dos espíritos maus, dos espíritos imperfeitos que não querem a nossa felicidade. Agora, o outro que achamos que nos ofendeu pode estar lá muito bem, obrigado, seguindo a sua vida, trabalhando, de consciência tranquila, e nem está sabendo de nada. Porque o problema sou eu comigo mesmo. Nada mais do que isso. Tenho um amigo que, graças a Deus, pelo menos em parte, ele conseguiu superar o processo obsessivo, mas ele já trouxe coisas do passado, e ele se ofende com a maior facilidade, porque ele sempre acha, ele chega assim e diz assim, Marcos, a fulana, assim lá no meu trabalho, me falou isso. Eu acho que ela está falando mal de mim pelas minhas costas. Aí eu digo, olha só, olha o problema do eu acho que. Isso é problemático. Mas talvez ela não esteja fazendo isso, talvez ela não tenha querido falar isso. Você já pensou nisso? Mas eu acho que todo mundo quer me prejudicar. E aí então ele não é uma espécie de ciclo vicioso, né, que ele entra e que você tem que ajudá-lo para que ele possa sair disso e entender que não tem ninguém, na verdade, prejudicando-o, ofendendo-o, embora ele ache que sim. Então, você, até a hora de conversar com ele, você precisa usar de muita delicadeza, medir o seu palavreado, para ele não achar que você, que é o grande amigo,
está lá agora também o ofendendo ou qualquer coisa. Tá? Então, muito cuidado com isso. Nem sempre as pessoas realmente nos ofendem, nos prejudicam. Nós é que achamos que estão fazendo isso conosco. Então, nós precisamos nos trabalhar em relação a isso. Diz ainda Emmanuel, quem te prejudica, talvez age sob a ação compulsiva da necessidade. Quem te menospreza, possivelmente sofre a influência de transitórios enganos. Aquele que te esquece, com aparente descaso, estará enfermo da memória. E aquele outro ainda, que te golpeia evidentemente, procede sob a hipnose da obsessão. E nós poderíamos colocar nessa fala de Emmanuel um etc. Porque todos nós passamos por dificuldades, por problemas, por situações que geram um desequilíbrio. Nem sempre estamos no nosso melhor estado de espírito. Então, se isso acontece conosco mesmo, nós precisamos ter a compreensão em relação ao outro. Ele pode ter passado um dia ruim, pode estar com enxaqueca, com 1000 pensamentos, tentando resolver uma dificuldade familiar, por exemplo, que o atinge lá no seu coração. Então, ele não está no seu melhor. E, de repente, na hora de conversar conosco, não estando no seu melhor, ele foi um pouco mais áspero, né, do que costuma ser. Aí entra a compreensão. Nós percebemos que tem algum problema aí. Tem alguma coisa, porque normalmente ele não é assim. E aí você entra com a compreensão, e entrando com a compreensão, vem o perdão. E se você tiver a oportunidade, quantas vezes? Né? Uma vez, no centro espírita, já estávamos, todo mundo já se deslocando para as salas, né, dos grupos de estudo, e entrou uma companheira, e eu estava, já ia iniciar meu deslocamento, ela me viu e disse assim, Marcos, você tem um minutinho? Eu falei, tenho, tudo bem, não tem problema. Senta aqui. Aí sentamos um de frente para o outro. Aí eu falei, pois não. Aí ela fez assim, aquele semblante de choro, aquela coisa engasgada. Olhei para ela assim, não fale nada. Você está precisando de um abraço, não é mesmo? E aí nós nos abraçamos. E então ela chorou, se controlou. Bom, quer falar alguma coisa? Não precisa, era tudo que eu estava precisando. Vamos para o estudo, está tudo bem. Não soube, porque depois ela não voltou a conversar comigo, eu não soube qual era o problema dela. Mas ela precisava da compreensão, precisava, naquele momento, do afeto, do ombro amigo, para voltar a um estado de espírito melhor. E é isso que ela precisava. Então, você tem que utilizar essa compreensão, porque nós, de vez em quando, precisamos. Eu já precisei quantas vezes. Cheguei já no centro espírita, e eu era, na época, coordenador dos estudos. Cheguei, estava lá, o que eu chamava do meu braço direito. Eu olhei para ela assim, vem cá, quem é que já chegou? Fulana. Tá, então vamos ao seguinte, reúne o grupinho que está aí, que eu preciso de um passe. Eu não estou bem, eu estou me arrastando. Estou precisando mesmo. Tá? Eu vim para cá, só Deus sabe como eu consegui chegar aqui. Tá? E aí fui lá. Claro, isso para outras pessoas é um escândalo, né? É que pode, o diretor, o coordenador do centro espírita precisa de passe. Acontece que o coordenador e diretor é um ser humano, é um espírito reencarnado como qualquer outro. O fato de nós, às vezes, termos um conhecimento maior, melhor, não quer dizer nada. Nós recebemos os assédios espirituais como qualquer outro, falhamos como qualquer outro, temos as nossas dores de cabeça como qualquer outro e os nossos problemas de relacionamento como qualquer outra pessoa. Então, se eu sou um necessitado de compreensão, perdão e apoio, eu preciso fazer a mesma coisa para os outros. Para nós encerrarmos aqui e abrirmos a palavra a vocês, vamos ao final do texto aqui de Emmanuel, quando ele diz: nunca te revoltes, nem desanimes, faze o bem,
olvidando o mal. Desculpemos quaisquer faltas, compreendendo os autores delas, e compreendamos os nossos irmãos em falta, desculpando a todos eles. Todos somos filhos de Deus e espíritos eternos, em burilamento incompleto. O amparo espiritual que doemos agora a favor de alguém será o amparo espiritual de que precisaremos todos da parte de outro alguém. Quando Jesus nos adverte, perdoa 70 vezes, 7 vezes a teu irmão, claramente espera venhamos a compreender outras tantas 70 vezes, 7 vezes. Então, somos todos necessitados. Como somos todos necessitados e estamos juntos nesta caminhada terrena, precisamos saber exercer a compreensão e o perdão, a tolerância sempre. O que não quer dizer passar a mão sobre a cabeça do outro, permitindo que ele continue a errar e a nos ofender. Porque aí nós estamos faltando com a caridade. Porque é caridade advertir, é caridade mostrar o erro para que a pessoa possa, então, se melhorar. E nós vamos fazer isso sempre com a crítica construtiva. E, obviamente, que se não há confiança em relação àquela pessoa, nós vamos, então, entregar a vassoura a ela, nunca a direção, porque ela é um aprendiz, ainda com muitas falhas. Então, nós vamos fazer isso, mas sempre perdoando, compreendendo, nunca afastando de nós, mas, obviamente, que a pessoa que não consegue aprender as lições do Evangelho e do Espiritismo não pode assumir responsabilidades maiores na seara espírita cristã. Mas vamos continuar trabalhando juntos, porque um vai procurar auxiliar o outro, porque nós estamos exercendo a compreensão e o perdão, a tolerância, sabendo que a pessoa é daquele jeito, então nós vamos tentar saber trabalhar com ela do jeito que ela é, como queremos que as pessoas trabalhem conosco, sabedores do jeito que nós somos e sem querer fazer exigências descabidas sobre nós. Eu sempre digo, diante dos temas que às vezes nos são propostos, olha, gente, o fato de muito estudar, não apenas o espiritismo, mas outros ramos do conhecimento humano, não quer dizer que eu domine todas as áreas e que eu não tenha dificuldade em determinadas áreas do conhecimento. As ciências exatas nesta encarnação são o meu problema. Eu até encaro alguns temas, mas outros é melhor chamar pessoas mais gabaritadas para falar sobre o tema. Posso fazer uma promessa. Eu posso fazer uma promessa se vocês aguardarem, tiverem paciência, tolerância, usarem o tempo, e daqui, quem sabe, 2, 3, 4, 5 encarnações, talvez eu consiga encarar de frente as ciências exatas e aprofundar temas ligados a elas. Mas nesta encarnação, apesar dos esforços já feitos, e que não foram tantos assim, de fato, eu não consigo. Então, tolerância, compreensão e perdão, né? Porque esse tema não dá. Eu não vou conseguir realmente desenvolvê-lo a contento. Então, assim como pedimos essa compreensão para nós, é a compreensão que precisamos ter para os outros, e aí nós, com muito mais facilidade, vamos conseguir, então, perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes, cada uma delas, sempre que acontecer, ou seja, infinitamente para todo o sempre. Bem, essa era a abordagem